Gênesis capítulo 26 diz assim a palavra do Senhor: Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: Não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaque ficou em Gerar. Versículo de número 12 agora. Louvado seja Deus. Isaque formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. A palavra de Deus, querido amigo ouvinte, ela se renova a cada dia. A cada manhã a palavra de Deus ela é renovada e existe um renovo chegando para a sua vida. Mas eu quero, através desta palavra, desta mensagem de Deus, inspirar você um pouco, ativar a sua fé, reavivar a sua fé. Querido amigo ouvinte, houve fome seca na terra, maior da que houve nos dias de Abraão. Junto com a fome, a pobreza, a miséria, destruição, guerras, desespero e morte. Querido amigo ouvinte, o ambiente era de escassez e luto, podemos dizer dessa forma. Era tempo de crise. Mas eu quero te dizer que crise sempre existiu e sempre existirá. Mas o segredo é como agir diante da crise. Isaque prosperou apesar da crise. Sabe por quê? Porque ele ouviu a voz de Deus. E eu quero que você ouça a voz de Deus. Quando a crise chega em uma região, querido amigo ouvinte, é comum as pessoas se mudarem para outros lugares a fim de sair dela. O povo estava abandonando suas casas e descendo ao Egito. Isaque resolveu ir junto, porém, o Senhor lhe disse: não desças ao Egito. Fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei. Isaque obedeceu e ficou. Muitas pessoas perecem na crise por não ouvirem Deus. É mais fácil ouvir as pessoas do que Deus. Talvez você pergunte, então como ouvir Deus? Aleluias! Eu quero te dizer, querido amigo ouvinte, quando queremos falar com alguma pessoa, o que nós fazemos? Nos aproximamos dela. Assim é com o Senhor. Ao que o busca, você precisa buscar a Deus, como está escrito em Jeremias 29, como está escrito em Provérbios capítulo 8, 17. Aquele que clama ao Senhor, como diz em Jeremias capítulo 33, versículo 3. Através das Sagradas Escrituras você pode ler os Salmos, o Salmo 119, o versículo 105. Mas, querido amigo ouvinte, o problema é que somos apressados e queremos adivinhar o que Deus vai dizer. Ele fala de várias formas. Eu quero te dizer que o Senhor pode falar nos cultos. Contudo, é preciso estar sensível
a doce voz do Espírito Santo, como diz em Romanos capítulo 8, no versículo 14. Deus, ele tem o melhor para você. Deus, ele tem o melhor para a sua vida. Amigo ouvinte, a primeira coisa na época de crise é parar de semear. Alguns até comem a semente temendo o risco de perdê-la. A pior coisa é parar de semear, de orar, de ler a Bíblia, de estar na casa de Deus, de buscar em oração. Na hora da crise, a fé faz toda a diferença. Ninguém planta se não sonhar com a colheita. Só semeia quem tem fé. Isaac semeou e no mesmo ano colheu 100 por 1, enriqueceu-se, prosperou e ficou riquíssimo. Na crise é tempo de semear, amigo ouvinte do programa Voz da Libertação. Querido amigo ouvinte, você lendo, meditando nas Escrituras Sagradas, você vai ver que os filisteus ficaram com inveja da prosperidade de Isaac. Quantos não ficam nessa inveja terrível? Eles plantavam e não davam certo, porque não tinham Deus. Vem um estrangeiro, planta e colhe 100 por 1. Os filisteus haviam entulhado os poços abertos nos dias de Abraão. Agora Isaac precisou cavar 3 vezes. Isaac, querido amigo ouvinte, não reclamou a Deus pela perseguição. Não reclame da perseguição que você está passando. Não reclame da luta que você está passando. Não reclame da crise que você está passando. Seja um Isaac da vida no século 21. Aleluia. Deus, ele tem promessas para a sua vida. Isaac, ele perseverou porque ele cria nas promessas. Isaac perseverou e prosperou. Será que você vai perseverar vindo na casa do Senhor para prosperar também nesse tempo de crise? É com você. É com você que eu falo, é com você esta palavra para te enriquecer, para enriquecer a sua vida. É Deus querendo trazer a prosperidade na sua vida nesse tempo de crise. Mas nesse tempo, Deus, ele preparou uma nova história para você. Neste tempo, neste dia de hoje, Deus preparou algo especial para a sua vida. Deus, ele é Deus. Deus, ele tem o melhor para você. Você crê? Amigo ouvinte, Isaac ouviu a Deus, semeou e foi perseverante. E no final ainda levantou um altar de adoração ao Senhor. Interessante, querido amigo ouvinte, que ele armou sua tenda perto do altar. Isaac prosperou em tempos de crise. Você também pode. Creia. Creia nesta palavra. Creia no poder de Deus. Creia que Deus, ele tem o melhor para a sua vida. Eu não sei o que você tem vivido nesses últimos dias sombrios. Eu não sei se você ficou desempregado nessa crise. Eu não sei se nessa pandemia a empresa que você trabalhava abriu ordem de falência. Não sei. Mas eu quero te dizer que assim como este homem chamado Isaac, filho de Abraão, ele ouviu a voz de Deus e ficou ali naquele lugar, na cidade de Gerá, terra dos filisteus. Talvez você queira sair desta terra. Talvez você queira sair deste lugar, mas Deus está te dizendo: fica aí, que é aí que você vai prosperar, que é aí que eu irei te abençoar.